Um curso em milagres, capítulo 1. O significado dos milagres. Tópico 1. Princípios dos milagres. 1. Não há ordem de dificuldades em milagres. Um não é mais difícil nem maior do que o outro. Todos são o mesmo. Todas as expressões de amor são máximas. 2. Milagres em si não importam. A única coisa que importa é a sua fonte, que está muito além de qualquer avaliação. 3. Milagres ocorrem naturalmente como expressões de amor. O amor que o inspira é o milagre real. Nesse sentido, tudo o que vem do amor é um milagre. 4. Todos os milagres significam vida, e Deus é o doador da vida. A sua voz vai dirigir-te de forma muito específica. Tudo o que precisas saber te será dito. 5. Milagres são hábitos e devem ser involuntários. Não devem estar sob controle consciente. Milagres conscientemente selecionados podem ser guiados de forma equivocada. 6. Milagres são naturais. Quando não ocorrem, algo errado aconteceu. 7. Milagres são um direito de todos. Antes, porém, a purificação é necessária. 8. Milagres são curativos porque suprem uma falta. São apresentados por aqueles que temporariamente têm mais para aqueles que temporariamente têm menos. 9. Milagres são uma espécie de troca, como todas as expressões de amor, que são sempre miraculosas no sentido verdadeiro. A troca reverte as leis físicas. Trazem mais amor tanto para o doador quanto para aquele que recebe. 10. O uso dos milagres como espetáculos para induzir a crença é uma compreensão equivocada do seu propósito. 11. A oração é o veículo dos milagres. É um meio de comunicação do que foi criado com o Criador. Através da oração, o amor é recebido, e através dos milagres, o amor é expressado. 12. Milagres são pensamentos. Pensamentos podem representar o nível mais baixo ou corporal da experiência, ou o nível mais alto ou espiritual da experiência. Um faz o físico e o outro cria o espiritual. 13. Milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. 14. Milagres dão testemunho da verdade. São convincentes porque surgem da convicção. Sem convicção, deterioram-se em mágica, que não faz uso da mente, e é, portanto, destrutiva, ou melhor, é o uso não criativo da mente. 15. Cada dia deve ser devotado aos milagres. O propósito do tempo é fazer com que sejas capaz de aprender como usá-los construtivamente. É, portanto, um instrumento de ensino e um meio para um fim. O tempo cessará quando não for mais útil para facilitar o aprendizado. 16. Milagres são instrumentos de ensino para demonstrar que dar é tão bem-aventurado quanto receber. Eles, simultaneamente, aumentam a força do doador e suprem a força de quem recebe. 17. Milagres transcendem o corpo. São passagens súbitas para a invisibilidade, distante do nível corporal. É por isso que curam. 18. Um milagre é um serviço máximo que podes prestar a um outro. É uma forma de amar o teu próximo como a ti mesmo. Reconheces o teu próprio valor e o do teu próximo simultaneamente.
19. Milagres fazem com que as mentes sejam uma só em Deus. Eles dependem de cooperação, porque a filiação é a soma de tudo o que Deus criou. Milagres, portanto, refletem as leis da eternidade, não do tempo. 20. Milagres despertam novamente a consciência de que o espírito, não o corpo, é o altar da verdade. É esse o reconhecimento que conduz ao poder curativo de milagre. 21. Milagres são sinais naturais de perdão. Através dos milagres, aceitas o perdão de Deus por estendê-los aos outros. 22. Milagres só são associados com o medo devido à crença em que a escuridão possa ocultar. Tu acreditas que aquilo que os teus olhos físicos não podem ver não existe. Isso conduz a uma negação da vista espiritual. Milagres 23. Milagres rearranjam a percepção e colocam todos os níveis em perspectiva verdadeira. Isso é cura, porque a doença vem da confusão de níveis. 24. Milagres fazem com que sejas capaz de curar os doentes e ressuscitar os mortos, porque tu mesmo fizeste a doença e a morte, e podes, portanto, abolir ambos. Tu és o milagre, capaz de criar como teu Criador. Tudo o mais é o teu próprio pesadelo e não existe. Somente as criações da luz são reais. 25. Milagres são parte de uma cadeia interligada de perdão que, quando complexa, é a expiação. A expiação funciona durante todo o tempo e em todas as dimensões do tempo. 26. Milagres representam a libertação do medo. Expiar significa desfazer. Desfazer o medo é uma parte essencial do valor dos milagres da expiação. 27. Um milagre é uma bênção universal de Deus, através de mim, para todos os meus irmãos. O privilégio dos perdoados é perdoar. 28. Milagres são um caminho para ganhar a liberação do medo. A revelação induz a um estado no qual o medo já foi abolido. Milagres são, assim, um meio, e a revelação é um fim. 29. Milagres louvam a Deus através de ti. Eles o louvam, honrando suas criações, afirmando que são perfeitas. Curam porque negam a identificação com o corpo e afirmam a identificação com o espírito. 30. Por reconhecerem o espírito, os milagres ajustam os níveis da percepção e os mostram em alinhamento adequado. Isso coloca o espírito no centro, onde ele pode comunicar-se diretamente. 31. Milagres devem inspirar gratidão, não reverência. Deves agradecer a Deus pelo que realmente és. As crianças de Deus são santas, e os milagres honram a sua santidade, que pode estar oculta, mas nunca perdida. 32. Eu inspiro todos os milagres, que são realmente intercessões. Eles intercedem pela tua santidade e fazem com que as tuas percepções sejam santas, colocando-te além das leis físicas. Eles te erguem à esfera da ordem celestial. Nessa ordem, tu és perfeito. 33. Milagres te honram porque és amável. Eles dissipam ilusões a respeito de ti mesmo e percebem a luz em ti. Assim expiam os teus erros, libertando-te dos teus pesadelos. Por liberar a tua mente da prisão das tuas ilusões, restauram a sua santidade. 34. Milagres restauram a mente à sua plenitude. Por expiar o senso de carência, estabelecem proteção perfeita. A força do Espírito não deixa lugar para intruções. 35. Milagres são expressões de amor, mas podem não ter sempre efeitos observáveis. 36. Milagres são exemplos do pensamento certo.
alinhado a tuas percepções com a verdade tal como Deus a criou. 37. Um milagre é uma correção introduzida por mim num pensamento falso. Age como catalisador, quebrando a percepção errônea e reorganizando-a adequadamente. Isso te coloca sob o princípio da expiação, onde a perspectiva é curada. Até que isso tenha ocorrido, o conhecimento da ordem divina é impossível. 38. O Espírito Santo é o mecanismo dos milagres. Ele reconhece tanto as criações de Deus quanto as tuas ilusões. Ele separa o verdadeiro do falso através da sua capacidade de perceber de forma total e não seletiva. 39. O milagre dissolve o erro porque o Espírito Santo o identifica como falso ou irreal. Isso é o mesmo que dizer que, por perceber a luz, a escuridão automaticamente desaparece. 40. O milagre reconhece todas as pessoas como teu irmão e meu também. É um caminho para se perceber a marca universal de Deus. 41. A integridade é o conteúdo perceptivo dos milagres. Assim, corrigem ou espiam as percepções defeituosas da falta. 42. Uma das maiores contribuições dos milagres é a sua força para libertar-te do falso senso de isolamento, privação e falta. 43. Milagres surgem de um estado milagroso da mente, ou um estado de prontidão para o milagre. 44. O milagre é uma expressão da consciência interior de Cristo e da aceitação da sua expiação. 45. Um milagre nunca se perde. Pode tocar muitas pessoas que nem mesmo encontraste e produzir mudanças nunca sonhadas em situações das quais nem mesmo está ciente. 46. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retorna à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Ele estabelece um intervalo temporal, fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. 48. O milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. 49. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. É um instrumento para a correção da percepção que é eficiente sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. 50. O milagre compara o que tu tem feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Tópico 2. Revelação, tempo e milagres. A revelação, número 1. A revelação induz a suspensão completa, porém temporária, da dúvida e do medo. Reflete a forma original de comunicação entre Deus e as suas criações, envolvendo o sentido extremamente pessoal da criação, às vezes buscando em relacionamentos físicos. A intimidade física não é capaz de consegui-la. Milagres, todavia, são genuinamente interpessoais e resultam em verdadeira intimidade com os outros. A revelação te une diretamente a Deus. Milagres te unem diretamente ao teu irmão. Nenhum dos dois emana da consciência, mas ambos são lá experimentados. A consciência é o estado que induz a ação, embora não a inspire. Tu és livre para acreditar no que escolheres, e o que fazes atesta o que acreditas. Número 2. A revelação é intensamente pessoal e não pode ser traduzida de forma significativa.
E é por isso que qualquer tentativa de descrevê-la com palavras é impossível. A revelação só induz à experiência. Milagres, por outro lado, induzem à ação. Eles são mais úteis agora, devido à sua natureza interpessoal. Nessa fase do aprendizado, é importante trabalhar com milagres, porque a libertação do medo não pode ser imposta a ti. A revelação é literalmente indizível, porque é uma experiência de amor indizível. Número 3. A reverência deve ser reservada para a revelação, a qual pode ser aplicada correta e perfeitamente. Ela não é apropriada para milagres, porque o estado de reverência é pleno de adoração, implicando que alguém de ordem menor se encontra diante do seu Criador. Tu és uma criação perfeita e deves experimentar reverência somente na presença do Criador da perfeição. O milagre é, portanto, um sinal de amor entre iguais. Iguais não devem reverenciar um ao outro, pois a reverência implica a desigualdade. É, portanto, uma reação inadequada a mim. Um irmão mais velho tem direito ao respeito por sua maior experiência e à obediência por sua maior sabedoria. Ele também tem direito ao amor, porque é um irmão, e à devoção, se é devotado. É somente a minha devoção que me dá direito à tua. Não há nada em mim que tu não possas atingir. Eu nada tenho que não venha de Deus. A diferença entre nós agora é que eu não tenho nada mais. Isso me deixa em um estado em que ti é apenas potencial. Número 4. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não significa que eu seja, de qualquer modo, separado ou diferente de ti, exceto no tempo. E o tempo realmente não existe. A declaração é mais significativa em termos de um eixo vertical do que horizontal. Tu estás abaixo de mim e eu estou abaixo de Deus. No processo de subida, eu estou mais acima, porque sem mim a distância entre Deus e o homem seria grande demais para abrangê-los. Eu faço a ponte sobre essa distância como teu irmão mais velho, de um lado, e como um filho de Deus do outro. Minha devoção aos meus irmãos me pôs a cargo da filiação, que eu torno completa porque compartilho. Isso pode parecer contradizer a declaração: eu e meu Pai somos um. Mas há dois lados nesta declaração, em reconhecimento de que o Pai é maior. 5. As revelações são indiretamente inspiradas por mim, porque estou perto do Espírito Santo e alerta a prontidão para a revelação dos meus irmãos. Assim eu posso trazer para eles mais do que eles podem atrair para si mesmos. O Espírito Santo medeia a comunicação superior com a inferior, mantendo o canal direto de Deus para ti aberto para a revelação. A revelação não é recíproca. Procede de Deus para ti, mas não de ti para Deus. 6. O milagre minimiza a necessidade de tempo. No plano longitudinal ou horizontal, o reconhecimento da igualdade dos membros da filiação parece envolver um tempo quase sem fim. Contudo, o milagre acarreta uma passagem repentina da percepção horizontal para a vertical. Isso introduz um intervalo do qual ambos, tanto o doador como quem recebe, emergem mais adiante no tempo do que teriam estado de outra forma. O milagre tem, então, a propriedade única de abolir o tempo, na medida em que torna desnecessário o intervalo de tempo que atravessa. Não há relação entre o tempo que leva ao milagre e o tempo que ele cobra. O milagre substitui um aprendizado que poderia ter levado milhares de anos. Mas isso através do reconhecimento subjacente da perfeita igualdade entre quem dá e quem recebe, na qual o milagre se baseia. O milagre encurta o tempo, colapsando-o, assim eliminando certos intervalos dentro dele. Faz isso, porém, dentro de uma sequência temporal mais ampla. Tópico 3. Expiação e milagres. Número 1. Eu estou a cargo do processo da expiação que empreendi começar. Quando ofereces um milagre a qualquer um dos meus irmãos, tu o fazes para ti mesmo e para mim. A razão pela qual
pela qual vens antes de mim é que eu não necessito de milagres para minha própria expiação, mas estou no final, no caso de falhares temporariamente. A minha parte na expiação é cancelar todos os erros que, de outra forma, não poderias corrigir. Quando tiveres sido restaurado ao reconhecimento do teu estado original, tu mesmo naturalmente passa a ser parte da expiação, na medida em que compartilhas da minha recusa em acertar o erro em ti e nos outros. Não podes deixar de unir-te à grande cruzada para corrigi-lo. Escuta a minha voz, aprende a desfazer o erro e age para corrigi-lo. O poder de trabalhar em milagres te pertence. Eu proverei as oportunidades de fazê-los, mas tem que estar pronto e disposto. Fazê-los vai trazer a convicção desta capacidade, pois a convicção vem através da realização. A capacidade é o potencial, a realização é a sua expressão, e a expiação, que é a profissão natural das crianças de Deus, é o propósito. Número 2. Passará o céu e a terra. Significa que não continuarão a existir como estados separados. Minha palavra é que é a ressurreição e a vida. Não passará porque a vida é eterna. Tu és o trabalho de Deus. E o seu trabalho é totalmente amável e totalmente amoroso. É assim que um homem tem que pensar a respeito de si mesmo no seu coração, pois é isso que ele é. 3. Os perdoados são o meio da expiação. Sendo plenos de espírito, eles perdoam em retribuição. Aqueles que são liberados têm que se unir na liberação dos seus irmãos, pois esse é o plano da expiação. Milagres são o caminho através do qual as mentes que servem ao Espírito Santo se unem a mim para a salvação ou liberação de todas as criações de Deus. Número 4. Eu sou o único que pode apresentar milagres de modo indiscriminado, porque eu sou a expiação. Tu tens um papel na expiação e eu ditar-te-ei. Pergunta a mim quais os milagres que deves apresentar. Isso te poupa esforço desnecessário, porque estarás agindo sob comunicação direta. A natureza impessoal do milagre é um ingrediente essencial, porque me capacita a dirigir a sua aplicação. E sob a minha orientação, os milagres conduzem à experiência altamente pessoal da revelação. Um guia não controla, mas de fato dirige, deixando a ti a decisão de segui-lo. Não nos deixeis cair em tentação, significa, reconhece os teus erros e escolhe abandoná-los, segundo a minha orientação. 5. O erro não pode ameaçar realmente a verdade, que sempre pode resistir a ele. De fato, só o erro é vulnerável. És livre para estabelecer o teu reino onde achares adequado, mas a escolha certa é inevitável se te lembrares disso. O Espírito está em estado de graça para sempre. A tua realidade é só o Espírito. Portanto, tu estás em estado de graça para sempre. A expiação desfaz todos os erros nesse sentido, e assim extirpa a fonte de medo. Todas as vezes que vivencias as garantias de Deus como ameaça é porque está defendendo uma lealdade mal colocada ou mal dirigida. Quando projetas isso para outros, tu os aprisionas, mas só na medida em que reforças erros que já tenham feito. Isso faz com que sejam vulneráveis às distorções de outros, já que a sua própria percepção de si mesmo é distorcida. O trabalhador de milagres só pode abençoá-los. E isso desfaz as suas distorções e os liberta da prisão. 6. Tu respondes ao que percebes, e como percebes, assim te comportarás. A regra de ouro te pede que faças aos outros o que queres que façam a ti. Isso significa que a percepção de ambos tem que ser acurada. A regra de ouro é a regra para o comportamento apropriado. Tu não podes comportar-te apropriadamente a não ser que percebas corretamente, já que tu e o teu próximo sois membros iguais de uma família.
Assim como percebes a ambos, assim farás a ambos. A partir da percepção da tua própria santidade, deves olhar para a santidade dos outros. 7. Milagres surgem da mente que está pronta para eles. Por estar unida, essa mente vai a todos, mesmo sem que o próprio trabalhador de milagres saiba disso. A natureza impessoal dos milagres deve-se ao fato da expiação em si mesma ser uma só, unindo todas as criações do Criador. Com a sua expressão do que és, na verdade, o milagre coloca a mente em um estado de graça. A mente, então, dá boas-vindas com naturalidade ao anfitrião interior e ao forasteiro do lado de fora. Quando acolhes o forasteiro, ele vem a ser o teu irmão. 8. Que o milagre possa ter efeito sobre teus irmãos que possas não reconhecer. Não concerne a ti. O milagre sempre te abençoará. Os milagres que não te foram perdidos não perderam seu valor. Ainda são expressões do teu próprio estado de graça. Mas o aspecto de ação do milagre deve ser controlado por mim, devido à minha completa consciência de todo o plano. A natureza impessoal da mente voltada para o milagre assegura a tua graça, mas só eu estou à disposição de saber onde eles podem ser concedidos. 9. Milagres são seletivos, só no sentido de que são dirigidos para aqueles que podem usá-los para si mesmos, já que isso faz com que seja inevitável que eles os estendam a outros. É soldada uma forte cadeia de expiação. Todavia, essa seletividade não leva em conta a magnitude do milagre em si, porque o conceito de tamanho existe em um plano que é, em si mesmo, irreal, já que o milagre tem por objetivo restaurar a consciência da realidade. Não seria útil se fosse limitado por leis que governam o erro que ele tem por objetivo corrigir. Tópico 4.